rumo certo, buscando a paz e o descanso. Está muito alto. Eu
Graça e paz, irmãos. Cumprimento a todos, com a graça e a paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo em casa, os que estão aqui conosco, presente. Nós vamos dar início ao nosso culto devocional dessa semana de quarta-feira. Vamos cantar alguns louvores, nós vamos orar ao Senhor para iniciarmos o culto. Gostaria de convidar vocês a participar conosco e se inscrever no canal também, para poder dar um likezinho, se inscrever no canal, para que nós possamos ter essa divulgação para mais pessoas, mais gente, sobre aquilo que nós iremos falar hoje aqui. Mas vamos orar ao Senhor, dar início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nós adoramos o nome do Senhor, porque sabemos quão grande é o Senhor na nossa vida. Somos gratos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em cada um de nós, no nosso dia a dia, ó Deus. Sabemos que são dias difíceis, mas o Senhor tem sido conosco. Nos trouxe mais uma vez à sua casa, e nós iremos aprender um pouco mais a respeito do Senhor. Que o Senhor possa abençoar poderosamente todos os que estão ouvindo, todos os que estão participando, porque nós sabemos, ó Deus, o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós, e nos concedeu, Senhor, a condição de sermos participantes dessa graça. Oramos gratos por tudo, em nome de Jesus, amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, Só de pronunciar o teu nome,
irmãos, amigos, nós desejamos a todos, neste nosso encontro devocional, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, desejamos a estes irmãos também esta mesma bênção da parte do Senhor. E como sempre é o nosso propósito nas quartas-feiras, que é o nosso encontro devocional, esperamos que todos os irmãos se sintam muito à vontade, como se estivessem sentados aqui conosco nessa nossa mesinha, né? Porque o propósito é falar a respeito do Evangelho de Jesus e da forma mais simples possível, de maneira que, assim sendo, a gente consiga desenvolver aqui uma compreensão, né, pastores? De tal forma que todo mundo consiga acompanhar o que a gente tem para falar a respeito de alguns assuntos. Eu gostaria de propor no seio da igreja contemporânea, e que, na minha opinião, às vezes é um assunto também com muitos questionamentos, com muitas divergências, né? E nada melhor do que nós voltarmos os nossos olhos para a Bíblia, para a gente entender um pouco mais. Eu gostaria de falar e conversar aqui hoje sobre dons espirituais. É um assunto muito atual, né, irmãos? É um assunto que todo mundo tem interesse de conhecer. É um assunto bem contemporâneo. E, em função disso, eu gostaria de desenvolver com vocês um entendimento. Na verdade, a gente não tem como falar tudo sobre dons, né? Porque é um assunto longo e a gente vai ter no Novo Testamento algumas referências a respeito deste assunto. Então não dá para tratar tudo, né? Vamos ver se futuramente a gente consegue até uma mesa maior, né? Mas, pastor Marildo, seja bem-vindo. E acho que vai dar certo, né? Eu nem me mexi, você viu que eu nem me mexi. Não, fica aí que você está bem. Então eu estava dizendo que não tem como tratar o assunto todo, né? Porque é um assunto muito amplo, e especialmente tratado pelo apóstolo Paulo nas cartas, mas é um assunto que nos interessa. E aí eu gostaria de usar o que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, porque, na minha opinião modesta, foi aonde Paulo escreve alguns detalhes de maior riqueza a respeito deste assunto, pastores. Até porque a igreja de Corinto, ele mesmo vai dizer no início da carta, no capítulo 1, logo no início ali, acho que versos 6 ou 7, que nenhum dom faltava aos irmãos que estavam na igreja de Corinto. Então imaginem que a igreja de Corinto, ela de fato era uma igreja que tinha muitas evidências dos dons espirituais. Não quer dizer que uma única pessoa tinha todos os dons, que eu acredito que não seja possível, mas a igreja e os irmãos que estavam lá num todo, as manifestações dos dons, né, elas eram vistas e eram uma realidade. Então eu quero propor aqui para a gente conversar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, pode ser, pastores? Pode ser? A gente vai ter alguma coisa lá em Romanos também, mas não vamos falar de Romanos não, mas vamos entrar aqui em Corinto, para a gente ler. E aí eu convido vocês a abrirem primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu vou fazer a leitura de alguns versos, eu vou ler até o 7, vou ler curtinho, porque eu acho que até o 7, a gente vai ter aí algumas referências que são muito importantes, mas eu também queria ler logo no finalzinho do capítulo 12,
eu queria ler o verso 31, que Paulo vai falar de um caminho mais excelente. Eu queria falar sobre isso aqui hoje também, a gente colocar esse assunto na nossa mesa devocional, para a gente entender que caminho mais excelente é esse, né? Paulo vem falando a respeito de dons, dissertando, ensinando. De repente, de uma hora para outra, ele manda buscar com zelo os melhores dons, porque mesmo eles buscando com zelo, ele passaria a mostrar para os irmãos lá um caminho mais excelente. Eu queria falar sobre isso também. Então vamos lá, sem maiores delongas, eu vou fazer a leitura e vocês me acompanhem aí a leitura. Vamos lá? 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são muitos ou diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E então agora o 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso. E aí vamos ler o 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo mais excelente. Bom, eu queria, antes da gente iniciar esse devocional e esse entendimento, eu queria instigá-los aqui ao raciocínio, né? Primeiro que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons, né? A gente já mencionou isso aqui. E é importante dizer também que, a respeito dos dons espirituais, nós cremos nos dons. É importante deixar isso muito claro para os irmãos que estão aqui da comunidade, presencialmente, os que estão aí pelo canal do YouTube, e também para aqueles que ainda não são membros da comunidade. É importante deixar muito claro que, a respeito dos dons, nós cremos na manifestação dos dons. E é importante dizer isto, porque existem também aqueles, na atualidade, na igreja contemporânea, que deixaram de crer nos dons, que não é o nosso caso. É importante deixar muito claro para todos vocês que nós cremos nos dons espirituais. No entanto, o fato de crermos nos dons espirituais é fundamental que a gente exercite isso que cremos, estas evidências, elas precisam ser vistas e exercitadas dentro da igreja, de forma que o que se vê precisa estar alinhado com aquilo que, por exemplo, Paulo escreveu aqui para os irmãos, certo? Então, a prática ou a existência ou a manifestação dos dons, isso tem que estar alinhado com o que está sendo ensinado aqui por Paulo. E, na minha opinião, isso é o mais importante. Está fazendo muito barulho? Pega o sorvetão. A tensão melhorou muito, né? Muito bem. Se é para melhorar, vamos trocar o microfone. Melhorou muito, obrigado, Jordilton. Eu não estava nem prestando atenção nisso.
Bom, então eu ia dizendo, irmãos, que nós cremos nos dons e é fundamental que a manifestação dos dons no meio da igreja contemporânea, isso precise acontecer, é necessário que aconteça e esteja alinhado com o que foi ensinado por Paulo, especialmente, é o que a gente vai tratar aqui e conhecer um pouco mais, né? No entanto, a minha percepção, e eu gostaria de ouvir vocês, é de que quando nós olhamos para o cristianismo contemporâneo, as igrejas evangélicas de uma forma geral, nem sempre esta manifestação dos dons, ela acontece de forma alinhada com o que Paulo ensinou aqui. Isso é a minha percepção, a coisa não está muito bem alinhada, e aí a gente percebe que o uso desses dons na igreja contemporânea, e no cristianismo, no evangelho de forma geral, nas igrejas evangélicas, né, a coisa acaba tomando outro rumo. Isso é a minha percepção, tá? E acaba tomando um rumo que você não encontra isso amparado por Paulo naquilo que ele estava ensinando. E aí eu gostaria de ouvi-los, pastores, se a ideia ou a percepção que vocês têm também é de que a coisa não funciona de acordo com o que está previsto, ou seja, as linhas não batem, não há uma comunhão, não há uma união, um alinhamento daquilo que foi escrito com a realidade. Então, isso é a minha percepção, e aí eu gostaria de ouvir os comentários dos pastores, para a gente então entrar no texto e a gente entender um pouco do que Paulo ensinou. Um pouquinho de lado aqui para os irmãos que estão aqui, mas é porque do vídeo ali, né? A sua percepção é em função daquilo que você lê na palavra, então por isso fica essa percepção. Então é importante a gente entender como que a palavra trata, como que Paulo especialmente trata a questão dos dons, e aí quando você compreende como ele tratou isso, você acaba reunindo informações para que você faça as comparações e os paralelos necessários. Bom, Paulo escreveu aos Coríntios sobre dons, pastor Maurício, William, Marildo, ele escreveu sobre dons, como você já disse, com tanta propriedade, e você vai perceber que nas outras cartas ele não trata assim. Mesmo nas cartas que ele fala sobre dons, ele não se aprofunda tanto quanto na carta aos Coríntios. Isso não é porque nas outras igrejas não houvesse dons, mas é porque na igreja de Corinto havia dons e problemas com o uso dos dons. Por exemplo, Paulo escreve sobre dons também aos Romanos, está lá no capítulo 12. Ele fala sobre dons também aos Efésios. Você vai encontrar Paulo falando sobre dons espirituais. Mas em Coríntios ele se aprofunda um pouquinho mais, porque o exercício dos dons espirituais na igreja de Corinto estava desvirtuado. A compreensão do que de fato talvez nem do que de fato sejam os dons, mas a forma de se usar os dons espirituais, a forma de se usar os dons espirituais é que tinha um problema em relação aos Coríntios. Então eu só faço essa introdução para a gente situar na palavra, e aí a gente vai olhar então para essa carta aos Coríntios. Quero deixar aqui os pastores fazerem suas considerações iniciais aí, mas depois a gente vai olhar para essa igreja dos Coríntios e ver quais eram esses problemas que existiam na igreja em relação ao uso, o que eles estavam compreendendo diferente e o uso que estava sendo inadequado. E aí a gente dissertando, explorando um pouquinho isso, vai ser possível fazermos os paralelos com o tempo que nós estamos vivendo hoje e o exercício dos dons e a compreensão dos dons na igreja dos nossos dias. Quando eu falo igreja de uma forma geral. Colocou acerca do alinhamento dos dons com aquilo que Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Tanto é que ele inicia dizendo que não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não tenham conhecimento, que não tenham propriedade, perfeito, né, daquilo que eu estou ensinando. Então a palavra de Paulo era para instruir, para ensinar
né, a aplicabilidade dos dons na vida da igreja, para que não houvesse distorções como estavam havendo. E o William já vai falar, e a gente percebe, Amarildo, que essa questão da falta de conhecimento também é um ponto comum hoje em dia, né? As pessoas acabam não tendo conhecimento daquilo que de fato é esta manifestação dos dons e se tornam ignorantes do ponto de vista de falta de conhecimento. E aí é onde acontecem os problemas, né? Os problemas com os dons, eles acontecem também por falta de conhecimento. Então, a questão daqueles dias, ela se repete, né, nos dias de hoje. Essa preocupação de Paulo com a igreja de Coríntios é a nossa hoje, com a nossa igreja, com as nossas igrejas, com a igreja de uma forma geral, para nos ensinar a respeito dos dons espirituais com propriedade, para que possamos falar e viver isso com alegria, né, no meio da igreja, no meio do povo, juntamente com os irmãos, de uma forma com ordem, né, organicamente. Ordeiramente, isso. Bom, muito bem. Então, eu acho que a gente está alinhado aqui no nosso entendimento, na nossa percepção. E aí, pastores, a gente percebe que, de acordo com a nossa leitura, vamos dizer assim, que logo de cara, logo inicialmente, Paulo faz questão de lembrar os irmãos que estavam ali a respeito da vida pretérita deles, né? A grande maioria eles eram gentios, e ele lembra da vida pretérita daquelas pessoas, mostrando que eles tinham uma prática de culto, cujos ídolos mudos, eles faziam parte daquela prática de culto. E é importante lembrar que o ídolo mudo, ele era o ídolo manipulável, né? Então eles não podiam confundir, agora que eles eram convertidos a Cristo, eram crentes em Cristo, eles não podiam confundir a vida pretérita, cujo culto, a figura, era um ídolo mudo, que se deixava dominar, ou seja, o ídolo mudo, o sujeito faz dele o que bem quiser. Então eles não podiam confundir agora a vida em Cristo, e nem tão pouco, pastores, a manifestação dos dons espirituais como algo manipulável. Ou seja, olha, vocês não podem confundir a experiência que vocês estão tendo agora com essa experiência da vida pretérita de vocês. Vocês não podem achar que agora vocês, por terem dons espirituais, vocês irão manipular a coisa de acordo com o que vocês faziam anteriormente. Então vejam, pastores, que Paulo estava tratando de problemas no seio da igreja, e eram pessoas que eram ignorantes do ponto de vista de falta de conhecimento, mas não apenas isto. Paulo sugere aqui no início deste capítulo, de que alguns estavam levando a coisa da forma que bem entendiam, ou seja, eles estavam administrando dons como bem entendiam, como ídolos mudos. E Paulo, ele sugere isso logo de entrada, dizendo: olha, aqui não é assim. E ele vai ensinar e vai explicar por que não era assim, falando a respeito da operação do Espírito, que é uma operação majoritária do Espírito Santo. É importante a gente entender qual era o problema dentro da igreja de Corinto. Os dons espirituais ganharam uma ênfase muito grande na igreja de Corinto. Eles se consideravam muito espirituais porque tinham dons espirituais, como se dons espirituais fossem sinônimo de caráter espiritual. Então você mede o caráter, mede o quanto ele é servo de Deus, o quanto ele é crente, a partir do número de dons ou do tipo de dons que ele tem. Então, para a igreja de Corinto, era assim que funcionava: quanto mais dons, mais espiritual você é. E Paulo de fato diz, como já foi mencionado aqui, que àquela igreja não faltava nenhum dom. Era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja que tinha muitas manifestações, mas dons espirituais naquela igreja não refletiam o caráter espiritual daquela igreja. Por quê?
que era uma igreja, eu quero fazer aqui uma introdução, pastor Maurício, era uma igreja que estava dividida. Paulo trata esse assunto nos 3 primeiros capítulos, os 4 primeiros capítulos praticamente. Paulo vai fazer um combate à divisão que existia dentro da igreja, porque lá existiam uns que diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, ou de Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo. Então era uma igreja que era facciosa, ela estava dividida em facções. Nesta igreja, então veja, uma igreja que era dividida, tinha suas preferências por pregadores ou por apóstolos, e se digladiavam por conta disso, a ponto de brigarem, já estavam se dividindo de fato. Paulo vai dizer no início da carta, já estavam se dividindo por conta dessas questões. Não somente isso, nessa igreja, as pessoas que faziam negócios na vida secular, a região de Corinto era uma região portuária de muitos comerciantes, por exemplo. Então dentro da igreja você tinha essas pessoas que faziam comércio na sua vida secular, e entre eles faziam comércio também, faziam negócios, e por vezes esses negócios feitos entre si davam problemas, e eles, ao invés de resolverem os problemas entre eles próprios, chamando às vezes alguém mais experiente dentro da igreja, é o que Paulo diz a eles, eles levavam as suas questões para os de fora julgarem quem estava certo naquela negociação. Paulo os repreende veementemente, dizendo a eles, vocês não sabem que nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos? Será que vocês não são capazes de julgar as coisas mínimas entre vocês? Ou seja, era uma igreja cheia de dons, mas na hora de fazer negócio era um dando pernada no outro, criando problema com o outro. Os irmãos vejam, e era uma igreja que tinha muitos dons. Nessa mesma igreja, quando eles se reuniam para a ceia, para a chamada festa de amor, ou banquete de amor, o que se fazia naquela ocasião, as pessoas se reuniam uma vez por semana, pelo menos, normalmente era aos domingos, e elas traziam comida, traziam bebida, e eles se reuniam, era uma confraternização, por assim dizer. Só que quando eles faziam isso, Paulo diz, ele critica a igreja de Corinto, que os ricos comiam muito e bebiam tanto a ponto de se embriagar, inclusive, e os pobres da igreja não comiam nada. Então você imagina que era uma igreja onde os pobres eram preteridos, eram esquecidos, os ricos comiam muito e os pobres não comiam nada. Então estou trazendo aqui, traçando alguns pontos dessa igreja, mostrando uma igreja dividida, uma igreja onde os irmãos faziam negócio entre si, davam pernada e se questionavam uns aos outros, levavam para os de fora, de péssimo, por assim dizer, testemunho ou exemplo para os de fora. Era uma igreja que na ceia uns comiam muito, outros comiam pouco. Tinha gente que se embriagava nessa igreja. Dentro dessa igreja tinha um homem que mantinha um relacionamento com a esposa de seu pai, que não era sua mãe. Então tinha um pecado dentro dessa igreja. Então você vai ver essa igreja com muitos problemas. Essas facções que lá existiam, onde uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cristo. Isso era um grande problema, principalmente e provavelmente com esses que diziam eu sou de Cristo, porque parece uma coisa boa, você é de Paulo, você é de Apolo, você é de Pedro. Aí tinha um grupo que dizia assim, eu sou de Cristo. Esse parece que é um grupo espiritual, e era exatamente isso que esse grupo reivindicava. Eles eram tão espirituais, tinham tantos dons espirituais, que eles não se submetiam, se subordinavam a qualquer tipo de pastoreio, não se submetiam mais a Paulo, nem a Apolo, nem a Pedro, nem a mais ninguém. Seria uma arrogância espiritual? Exatamente. Paulo chega a ponto de dizer assim, vocês já estão reinando sem nós. Paulo vai cobrar isso deles, porque eles eram tão espirituais que agora eles não precisavam de ninguém. Ou seja, eles não eram pastoreados, não eram ministrados por ninguém. Eles podiam viver a vida deles na autossuficiência que eles imaginavam ter por se acharem espirituais. E aí, para os irmãos, eu quero fechar esse ponto aqui, para os irmãos terem uma ideia, Paulo diz então que esses irmãos de Corinto eram carnais. Vós sois carnais, eu vos quis falar como a espirituais, mas não pude, porque vocês são meninos. Eu quis vos criar com leite, ou melhor com manjar, mas tinha que vos criar com leite, porque vocês são meninos, vocês são carnais. Então observe o que a gente falou aqui no início. Para aquela igreja,
dons espirituais eram sinônimos, era sinônimo de espiritualidade. E Paulo está mostrando que não tem nada a ver espiritualidade, caráter espiritual com dons espirituais, porque eles tinham muitos dons, mas tinham todos esses problemas que eu mencionei, que Paulo menciona na carta, a ponto de Paulo resumir tudo isso dizendo assim: vocês são carnais. Então não se iluda, você que está nos ouvindo, os irmãos que estão aqui, você tem um ambiente com muitos dons espirituais, ou supostamente com muitos dons espirituais, ou alguém que tenha dons espirituais. Não pense que aquilo significa caráter espiritual, porque caráter espiritual é uma outra coisa, idoneidade de espírito, de servo, é uma outra coisa que nós vamos falar na sequência. Então, você pode ter muitos dons, mas ser um espancador, ser um mentiroso, ser um negociante que passa a perna em todo mundo, não olhar para o seu próximo, não olhar para o pobre. Era o que estava acontecendo lá, e era uma igreja cheia de dons espirituais. Só corroborando aqui com o que o pastor Jordilton trouxe, o apóstolo Paulo também no capítulo 4, não saindo do contexto, ele disse assim: eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então havia realmente essa situação de se vangloriar, ser mais espiritual e ir além inclusive daquilo que já estava estabelecido na palavra, na Bíblia, né? Então eles começaram a se vangloriar, se achando mais espiritual do que os outros, e indo além daquilo que já estava estabelecido na palavra. Esse comentário chega a ser uma coisa quase que incrível, né? Porque geralmente nós somos levados a fazer uma leitura a respeito de alguém que seja muito usado em dons espirituais, como de fato ser um sinônimo de espiritualidade. Não é nenhuma surpresa tais pessoas serem intituladas como homens de Deus, como mulheres de Deus, pelo simples fato de terem dons espirituais. E isso acaba sendo uma coisa quase que impactante, né? Porque a gente vai ver uma igreja extremamente usada em dons, uma igreja e pessoas dentro de uma igreja experimentando do sobrenatural dos dons, né? Porque Paulo vai dizer aqui, vai falar de dons que são subjetivos, né? Por isso, sobrenatural do dom. Mas uma igreja pobre no cuidado, no serviço, no amor, na gentileza, na educação, no caráter cristão. Então são duas extremidades, né, pastor Jordilton e pastores demais, que nem sempre, e isso acaba sendo muito comum da gente alinhar esses pensamentos na nossa mente. É como se uma coisa não pudesse estar ligada à outra. Então, ou seja, se alguém é muito usado em dons, é porque aquele cara ou aquela pessoa, ele é quase que uma pessoa infalível, né? Do ponto de vista do testemunho, ele é a pessoa a ser seguida. No entanto, essa ideia acaba de cair por terra, na minha opinião. Quando se tem uma super ênfase nos dons espirituais, como caráter espiritual, como sinônimo de espiritualidade, você acaba caindo num erro, ou você fica no limiar de cometer erros. A igreja de Corinto dava uma super ênfase nos dons espirituais, ao que se percebe, sobretudo ao dom de línguas, que é uma coisa que Paulo vai gastar um tempo também. No capítulo 14 ele vai falar também sobre línguas e sobre profecia, porque era o que se imaginava, que se você tem esses dons espirituais, então você é uma pessoa muito espiritual. Esse tipo de super ênfase em dons espirituais acontece também na igreja contemporânea. A igreja contemporânea, ela faz quase que um plágio disso, porque há uma super ênfase nos dons espirituais, e aí, sem nenhuma crítica proposital, mas especialmente aos grupos pentecostais e neopentecostais, há uma super ênfase nos dons espirituais, e se abandona aquilo que é o mais importante, que é o que Paulo vai falar depois no capítulo 13,
E que são essas questões que você já mencionou aqui um pouquinho, depois a gente vai entrar lá, que são essas questões relacionadas ao amor, ao relacionamento. Se abandona isso em função de dons espirituais, de tal forma que hoje, na igreja contemporânea, dons espirituais, aqueles que praticam, também são sinônimo de espiritualidade. E além disso, ou indo mais além, dons espirituais se tornaram pré-requisito para, por exemplo, a ascensão na hierarquia dentro da igreja. De forma que, por exemplo, se uma pessoa quiser ser um pastor, ele tem que ter dons espirituais. Se ele almejar ministério, tem que ter dons espirituais. Se ele quiser ter algum destaque na igreja, alguma função na igreja, ele precisa ter dons espirituais. Isso leva para um extremo onde as pessoas, no desejo de serem usadas, de ter algum tipo de função, de ter algum tipo de destaque, de se sentirem pertencentes àquele grupo, elas vão de alguma forma buscar esses dons que são da subjetividade, ou melhor, esses dons que são intangíveis, que são espirituais, que Paulo está falando. Por que eu estou falando desses dons que são espirituais? Porque Paulo vai falar de outros dons na carta aos Romanos, também nessa carta, ao final dela, do capítulo 12, ele vai falar alguns dons que não são relacionados ao espiritual, ou seja, a subjetividade, como conhecimento, visões, revelações, línguas, profecias, curas, milagres, dons. Esses dons, eles têm esse caráter assim espiritual, por assim dizer. Mas Paulo vai falar de outros dons, como por exemplo, dom de servir, dom de presidir, dom de socorrer, dom de contribuir. Paulo vai relacionar isso lá no capítulo 12 de Romanos, esses dons. Não se dá ênfase a isso nos meios cristãos hoje, de uma forma geral, não se dá ênfase a isso, mas se dá uma super ênfase então a esses chamados dons espirituais, e eles se tornam hoje, ou se tornaram hoje também, esse pré-requisito para que a pessoa ascenda a hierarquia da igreja, na hierarquia da igreja, ou tenha algum tipo de destaque, de tal forma que, como são dons que você dificilmente tem como medir se a pessoa de fato teve, ou se ela está tendo aquele dom, se aquilo de fato é do Espírito, então as pessoas são sugestionadas por vezes a terem dons espirituais. Por exemplo, se alguém disser assim, bom, tá, nós estamos aqui num culto, tem um grupo de irmãos aqui. Se alguém disser assim, eu tive uma visão, isso é um dom espiritual. Existe esse dom espiritual, conhecimento, visões, revelações, ou ele vai ter uma profecia, ou existe. Agora, como eu posso medir se ele de fato teve? E aí começa o problema. Então, por vezes, as pessoas são levadas a transmitirem manifestações que são meramente subjetivas, produzidas na sua consciência, ou no seu subconsciente, na sua subjetividade, não tem nada do Espírito Santo, mas elas colocam como se tivessem, para que elas possam demonstrar algum tipo de poder, algum tipo de espiritualidade, algum tipo de santidade. Então ele começa a ter destaque na igreja, porque aquele irmão é o irmão que fala línguas estranhas, aquele irmão é o irmão que tem visões, aquele irmão é o irmão que tem profecias. Então ele começa a ter algum tipo de destaque, e isso é um perigo muito grande, porque você parte para a subjetividade, e os dons, nesse sentido, acabam tendo uma ênfase tão grande, que eles se sobrepõem à própria palavra, e ao próprio governo, que era o caso daquele grupo que Paulo cita aí, nós somos de Cristo. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, nós somos de Cristo. Ou seja, esse grupo aí, que é de Cristo, ele não se submete a nada, nem a palavra do apóstolo, nem a doutrina apostólica que Paulo trazia, nem o apacentar de Apolo, que era um pastor. Então não se submete a mais nada. Eles entram num processo de arrogância, de prepotência espiritual tão alto, que eles não submetem a mais nada, nem a própria palavra. Então eles ficam acima da palavra. E aí, como eles são de Cristo, eles são espirituais, muito espirituais, o que ele disser, aí ele diz que teve uma visão, diz que teve uma revelação, e aí com isso ele acaba fazendo dominação sobre todo o povo. Porque quem vai dizer, se ele disse que teve uma visão, que teve uma revelação, Deus falou com ele, todo mundo vai ter que ouvir. Quem que vai desobedecer se Deus falou? E a partir disso se faz manipulação da igreja de Deus hoje. Isso leva uma situação tão perigosa, né, que eu entendo que até para quem está se sujeitando a isso, né, eu tenho dons, né, eu falo em nome de Deus, porque ele se sente pressionado por esse sistema, que é o que tinha na época também,
de você ter essa ferramenta, né, para poder se enquadrar naquele meio. E aí você acaba sendo uma situação perigosa até para você mesmo, até para quem está sendo supostamente usado. Se ele não tiver dons, ele é preterido, né? Isso acaba tendo um fim muito desastroso, porque a gente percebe no ensinamento do apóstolo Paulo que a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Então esta manifestação do Espírito, cuja manifestação você encontra os dons da graça, eles necessariamente precisam acontecer para um fim proveitoso. E aí alguém pode perguntar, mas qual é o fim proveitoso? Qual é o sentido disso? Então ele vai dizer no verso 5 que também existe a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então a palavra utilizada por Paulo aqui para falar da diversidade de serviços é uma palavra que ela conduz, ela nos leva ao entendimento que é diaconia, ao entendimento de ministrar em favor de alguém, de ajudar alguém. Então, quando você perde o foco daquilo que é o propósito da manifestação do Espírito, como por exemplo, o dom espiritual, ele entra como uma ferramenta de manipulação, ou ele entra como um instrumento de hierarquia, de patente, como foi dito, por exemplo, de importância, de patente espiritual, de identificação de espiritualidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: imaginem, irmãos, que se você tem dentro de uma hierarquia, ou seja, hierarquia é aquela pessoa que se propõe a galgar as etapas dentro da igreja. Então ele é um obreiro, daqui a um pouco ele é presbítero, ele é diácono, ele vira pastor. Então você propõe uma hierarquia, o que é muito comum. Mas imagine que dentro dessa hierarquia, o dom espiritual, ele surge ali, não para o fim proveitoso, mas como uma exigência, um requisito para esse crescimento da hierarquia. Então imagine uma coisa: se isso começa a acontecer na prática, né? Então, ou seja, para o sujeito crescer hierarquicamente, ele tem que ter o dom. Imaginem comigo alguém que está começando agora. Então imagine que alguém chegou agora, eu sou um jovem obreiro, mas eu quero ser igual fulano, que ele é um pastor presidente, ele é um missionário, ele seja lá o que for. Então, para eu chegar a ser como ele é, isso é muito comum. Eu estou falando aqui de algo comum na igreja contemporânea. Então eu já sei que eu tenho que ter dom. Para mim chegar lá onde ele está, eu preciso ter dom. Então, aquilo que Paulo escreve dizendo que é o Senhor quem dá a cada um como quer, isso acaba caindo num risco do sujeito encontrar e querer ter dom e arrumar um dom de qualquer jeito. Não, cai por terra, na verdade mesmo, né? Fala no microfone. Cai por terra essa questão, porque aí a pessoa já deixa aquilo que é o espiritual de lado e passa a ser aquilo, vira uma profissão, né? Uma meta. Uma meta de vida, né? Meta ao ser alcançada, né? Eu vou alcançar. Então o espiritual mesmo acabou ficando de lado, porque o que você quer mesmo é aparecer como ele. Talvez porque não. Veja uma coisa, pastores: se é Deus que dá a cada um como quer dar, gente, ele não precisa da ajuda de ninguém. Concordam comigo? Ele não precisa de uma forcinha de ninguém. Ele dá a cada um como quer dar, e ponto final. Então ele não precisa de ajuda, ele não precisa de uma força, ele não precisa de alguém pressionando, de alguém sugerindo, não precisa, ele vai dar e ponto final. Então isso é preocupante, tá? A gente vê isso aqui na história da igreja de Corinto, e isso acaba sendo uma coisa muito comum também nos nossos dias. É importante fazer a aplicação prática para a compreensão, né?
você vai encontrar essas dificuldades, essas subjetividades, principalmente naqueles dons que são intangíveis, assim, você não tem como mensurar, como eu disse, identificar se aquilo de fato é do Espírito ou não. Isso, por exemplo, se é uma cura e de fato você conhece a pessoa que está enferma e ela foi curada, houve uma manifestação de dons ali. Mas quando você manifesta dons que você não tem como medir, como uma profecia que foi entregue, como uma visão que foi manifestada, uma revelação, línguas estranhas, aí começa um problema sério, porque se isso se torna comum e é estimulado no ambiente da igreja, sem se ensinar isso, que é o Espírito Santo que dá, que dom espiritual de fato é graça, a palavra usada para dons é carisma, que vem da palavra caris, que é graça. Carisma, dom, caris é graça. Então, dom espiritual, ele vem da graça de Deus, ele dá como ele quer. Mas as pessoas, quando não compreendem isso, elas começam a buscar e elas começam a achar que estão tendo dons espirituais. Esse é o problema. Não é nem às vezes a má fé da pessoa que está manifestando, é porque ela acha, ela pensou, ela achou que ela teve uma revelação, ela pensou que ela teve uma visão ou coisa do tipo, e ela vai manifestar aquele pensamento dela como se fosse um dom espiritual. Quando isso acontece no âmbito da coletividade, a pessoa diz: eu tive uma revelação que tem uma pessoa aqui que está com um problema financeiro, por exemplo. Então provavelmente vai ter no ambiente desse aqui alguém com problema financeiro, né? Você é um. Então é esse tipo de subjetividade dos dons que acontecem no meio da igreja, e que as pessoas que estão manifestando os dons, elas pensam que tem. Alguns fazem de má fé de fato, mas outras passam a pensar, a achar que tem dons também. Ele fechou os olhos, pensou, lembrou no dia que ele foi numa lagoa, e ele acha que teve uma visão como uma lagoa. Daí eu queria deixar isso mais prático um pouquinho, pastor Maurício, fazendo um exercício com você que está nos ouvindo. Como já foi dito aqui no início, nós cremos nos dons, e o Espírito Santo é livre para se manifestar através dos dons espirituais como ele quiser. Ele reparte, como já foi dito aqui, no meio da igreja como ele quer. Mas agora imagine que você esteja numa igreja que tem 5 cultos por semana, e imagina que nesses 5 cultos, em cada um deles você tem a manifestação de 2 dons desses que você não consegue medir. Por exemplo, a cada culto desse você tem uma visão e uma revelação. Alguém lá se levanta, por exemplo, o pastor William dessa igreja, ele se levanta lá e diz assim: eu tive uma visão, conta a visão. Ele: eu tive uma revelação, e teve, ou o pastor Marildo diz assim: eu tive uma revelação. Aí, então teve uma visão aqui e uma revelação aqui. Isso num culto. Se essa igreja tem 5 cultos por semana, e essas 2 manifestações acontecem durante toda a semana, então você teve 10 manifestações de dons. Muito bem, se isso acontece sistematicamente nessa igreja, que tem 5 cultos por semana, então ela tem 10 dons desses manifestados por semana. Como o ano tem 52 semanas, são 520 dons, são 10 por semana e 520 dons por ano. Se você estiver numa igreja dessa há 10 anos, você já ouviu arredondando aí alguma coisa em torno de 5.000 dons, entre visões, revelações, a profecia, seja o que for. Se você estiver numa igreja que tem esse modelo, por exemplo, durante 20 anos, você já ouviu 10.000 dons. E aí eu faço a pergunta para você: desses 10.000, desses 5.000, se você tiver 10 ou 20 anos num ambiente como esse, 10.000 dons, 5.000 dons, quantos se cumpriram? Quantos você lembra que se cumpriram? Eu só perguntar aqui aos pastores que aqui estão, os irmãos que aqui estão, todos os irmãos aqui, eu imagino, creem nos dons espirituais. Quais foram as experiências que esses irmãos aqui tiveram com dons espirituais de fato? Dons, visões, revelações, profecias que foram entregues e que se cumpriram na vida de vocês, ou que vocês viram, ou que vocês tiveram o dom e se manifestaram. Eu tenho certeza que esse grupo que aqui está vai falar alguma coisa entre 5 e 10 dons espirituais, por exemplo, 10 experiências, entre 5 e 10, não muito mais que isso. E você imagina que, pelos que eu estou vendo aqui, a maioria aqui tem mais de 10 anos no Evangelho, mais de 10 anos de batismo com o Espírito Santo, de compreensão dos dons espirituais. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui também vai lembrar de 5, 10, no máximo 15 dons espirituais. Ora, mas se você está num ambiente onde isso acontece 10 vezes por semana, 2 vezes por dia, 10 vezes por semana, 500 vezes por ano, 5.000 vezes a cada 10 anos,
e você só lembra de 5, tem um problema. É possível que esses 5 ou esses 10 dons, de fato, tenham sido dons do Espírito Santo. Esses dons nós queremos aqui no nosso meio. Esses que vêm, que se cumprem, que são do Espírito Santo, nós queremos. Ótimo, se o Espírito Santo quiser nos dar isso, nós estamos aqui com o coração aberto para receber. O que nós não queremos são os 4.995 dons que vieram da subjetividade, que vieram da cabeça de alguém que pensou que tinha. Porque ele vai dizer, vai falar de um dom que ele pensou que teve e que não teve, e você vai ter que dar a interpretação, por exemplo, de um dom que você sabe que aquilo não é dom. Então vira uma farsa, vira uma mentira, vira uma hipocrisia. Nós não queremos isso no nosso meio. Nós queremos nos dons, mas nós não queremos a hipocrisia dos dons. Então melhor será, pastor Maurício, que numa igreja você tenha, por exemplo, uma manifestação de dons, por exemplo, uma profecia que veio dizendo que o Senhor, por exemplo, está curando uma pessoa de uma enfermidade séria, e aquela profecia se cumpre, a pessoa se manifesta ali dizendo que foi ela, traz a comprovação. Ora, se isso acontecer uma vez na semana, ou uma vez no mês, ou uma vez no semestre, mas se foi dom, isso vai ser edificante, vai cumprir o propósito que o apóstolo Paulo está dizendo, o fim proveitoso. O fim proveitoso é o fim que edifica toda a igreja. Aleluia. Vai ser uma bênção. Agora, você vai ter durante um ano 500 que não se cumpriu nada, então você cai no vazio. E aí entra um outro problema, é que a igreja, a congregação, passa a viver um processo de incredulidade inconsciente ou subjetivo, porque ele ouve um universo de dons, 200 dons, 500 dons, e aí nada daquilo se cumpre. Aquilo vai entrando num formato de banalidade tal, que a congregação passa a não crer nos dons espirituais mais, ela não crê mais. Então quando alguém manifesta que teve um dom espiritual, o público que está ouvindo, a igreja que está ouvindo, finge que crê, ele não está crendo em mais nada. Ele não crê que aquilo é dom, porque se ele cresce que aquilo fosse dom, o temor cairia no coração dele. E às vezes até a pessoa que teve o dom espiritual também não crê, porque ele vai normalmente, pastor Maurício, entregar esse dom espiritual e vai embutir nele uma moeda de troca. Por exemplo, você já vai falar, por exemplo, se eu dissesse assim: olha, o Senhor revelou que na quarta-feira, hoje é quarta-feira, na quarta-feira é para todos os irmãos estarem aqui, porque Deus, Ele quer operar uma bênção especial aqui na igreja. E se eu dissesse isso, é possível que essa igreja aqui estivesse mais cheia, porque alguém diz: não, Deus falou e tal. As pessoas gostam dessa parte mística. Mas se chegar aqui e não acontecer nada, na próxima vez que eu disser uma revelação dessa, que Deus revelou para estar aqui, já não vai estar mais todo mundo. E aí, o que eu vou fazer com esse dom espiritual? Eu vou dizer assim: bom, o Senhor revelou que é para todo mundo isso aqui. E como eu sei que já existe esse processo de incredulidade subconsciente ou inconsciente do grupo que está me ouvindo, eu embuto nesse dom uma moeda de troca. Eu digo assim: olha, o Senhor revelou que é para todos estarem aqui na quarta-feira que vem nessa igreja aqui. E o Senhor disse que aqueles que forem fiéis, o Senhor vai dar casa, comida e roupa lavada. Você tem uma moeda de troca. Aí as pessoas vão: então quer dizer que se você for fiel, aí as pessoas vêm. Ou seja, eu já não creio naquilo que estou entregando, já entrego com uma moeda de troca, é a prova cabal de que nem eu mesmo creio. E a igreja que ouviu aquilo vem, e aí depois não tem casa, comida e roupa lavada. Na próxima vez que eu entregar outro dom desse, dizendo que é para estar aqui na quarta-feira, e quem vier, Deus disse que vai ter casa, comida e roupa lavada, aí ninguém vem mais. Ou seja, você pode colocar moeda de troca e as pessoas não acreditam mais. É por isso que os dons entram em descrédito no ambiente evangélico de uma forma geral, sobretudo em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais. É por conta disso, essa super ênfase. As pessoas têm que ser conduzidas a partir de dons e manipuladas, dominadas a partir de dons espirituais. Só que as pessoas começam inconscientemente a perceber que aquelas coisas não têm cumprimento, e elas passam a não crer mais. Porque se os irmãos crescem que Deus vai dar uma bênção aqui na quarta-feira, eles na terça-feira já estavam aqui. Ninguém faltava. Nem embora, né? Nem ou na embora. terça-feira Ficava estava por todo aqui. mundo aqui à noite, vão ficar aqui de terça para quarta esperando o que Deus vai fazer. A prova é que você entrega, que as pessoas não creem mais, pastor Maurício, é que você entrega esse tipo de manifestação e não há nenhuma reação no meio da igreja. São os mesmos de sempre, que
que estão ali e que vêm, que são fiéis, porque os dons espirituais se tornaram um tiro no pé para aqueles que querem fazer uso dos dons como manipulação, querem manipular as pessoas a partir dos dons espirituais, querem demonstrar a espiritualidade, e na verdade as pessoas passam, ao invés de crer, elas passam a descrer Muito tudo e bem, descrer dos dons espirituais. muito bem. Pastores, como nós recebemos um grupo, eu percebi aqui no nosso YouTube online, um grupo novo entrou, e eu percebi que eles entraram durante o decorrer do devocional. Então, como eu estou fazendo aqui o papel do mediador, ou daquele que está sugerindo, né, o devocional, eu quero dar aqui alguns passos atrás para dizer a esses irmãos que estão chegando que nós hoje estamos falando sobre dons espirituais e nos utilizamos da carta de Paulo aos Coríntios para falar a respeito deste assunto, e especialmente nos detemos aqui inicialmente. O que gerou tudo isso foi o comentário de Paulo a respeito de que ele não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais, e também lembrou aqueles irmãos que no passado eles serviam a ídolos mudos, né? E faziam o que bem entendiam, e que agora, sendo eles conduzidos pelo Espírito Santo, estando cheios de dons, eles não poderiam nem ser ignorantes do ponto de vista do conhecimento, né? E nem tampouco eles poderiam fazer dos dons o que bem entendiam. Então nós começamos aqui a conversar a respeito disso, e gerou todo um comentário a respeito da igreja de Coríntios, né? E afirmamos aqui também que nós da comunidade da graça cremos nos dons. Os dons são evidência na igreja contemporânea, o Espírito Santo ele dá a cada um como quer, e comentamos algumas coisas. Para quem chegou agora, o vídeo vai ficar aí no canal do YouTube. Eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem depois com calma, raciocinarem, né? E no final do seu comentário eu quero fazer um breve comentário para a gente, em função do horário, falar do caminho mais excelente, tá? Mas uma coisa também que preocupa, quando há esse uso exacerbado dos dons, esse uso apelativo, mau uso, né? O mau uso, né? Melhor dizendo, de forma apelativa, de forma exagerada, a gente percebe, inclusive, é muito comum, tá, gente? Na igreja contemporânea, hoje, de uma forma geral, as pessoas passam a viver e a desenvolver a vida cristã delas com base no dom. Então é muito comum, a gente encontra pessoas que já não vivem mais por fé, mas elas vivem por dons. Então a pessoa, ela ouve um dom espiritual, ela recebe de alguém, e ela deixa de viver por fé, o que sem a fé é impossível agradar a Deus, e está escrito lá na carta aos Hebreus. E aqueles que vivem por fé, é importante que saibam que Deus é abençoador de todos. Então viver por fé é viver confiando no Senhor, que Ele é o sustento, é Ele que não vai deixar faltar nada. A fé está no Senhor. E a gente percebe que quando há esse mau uso, esse exagero, essa cobrança, essa coisa toda, as pessoas simplesmente deixam de viver por fé e vivem então com base nos dons. Pastor Maurício, a ideia é que você tenha, a ideia que você tem hoje é que você tem dentro da igreja um grupo que é espiritual, como tinha na igreja de Corinto, que tem muitos dons espirituais. Você treina as pessoas que ali estão a viverem em função dos dons, como você está dizendo. As pessoas são treinadas, elas aprendem a viver em função dos dons, e aí isso cria uma dependência doentia da igreja, daquela comunidade, daquelas pessoas, de tal forma que as pessoas não conseguem mais viver se não tiver mais uma manifestação mística de Deus. Não consegue viver, não toma decisão. Exatamente. Ele tem que ter alguma manifestação, Deus tem que se mostrar para ele sempre, Deus tem que provar que Deus existe. Percebe? Então isso é um mal, se tornou uma doença, porque isso anula simplesmente a fé, como você está dizendo. E isso acaba acontecendo, Jordito, em todos os setores da vida da pessoa. Ela perde completamente a segurança que há em Cristo. A segurança que há em Cristo, o amor de Cristo que nos alcança,
ele lança fora todo medo. A pessoa não tem medo de mais nada, porque ela tem Cristo. É por isso que os sinais seguirão os que creem. Ele já está crendo. Se tiver sinal, ótimo. Se não tiver sinal, ele segue. Ele continua crendo. Exatamente. Perfeitamente. Então não tem medo, não tem pavor, não tem insônia, não tem. Ele crê no Senhor, ponto. Agora, surgiu um dom, é um bônus, é uma bênção, né? Mas o fundamento da vida é crer no Senhor, é prosseguir crendo no Senhor. É o que Paulo critica na igreja de Corinto. Vocês têm aí um grupo que é espiritual e que não ouve mais a doutrina apostólica, que não vive mais debaixo do apacentar, que não examina mais a Escritura. Vocês estão reinando em função de dons espirituais. É o que Paulo vai dizer para eles. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Ou seja, você simplesmente abandona tudo, que você é tão espiritual que agora é só esse mundo místico e por vezes, lamentavelmente, fabricado pela subjetividade humana. Tem uma participação aqui dos irmãos que estão no canal do YouTube, e há uma participação de uma pessoa, de um irmão. Eu não vou mencionar o nome, porque eu não sei se ela quer ou não quer, mas ela disse assim: pastor, sem dizer daqueles que precisam todos os dias encontrar um profeta. E de fato é uma realidade. Percebam que é o comentário de alguém que está ao vivo conosco, que está escutando o devocional. É como se essa pessoa estivesse aqui na mesa, batendo papo. A gente está desenvolvendo a compreensão. É importante dizer, irmãos, que todos estes comentários que nós nos utilizamos deles para a gente fazer uma aplicação na vida, né? Todos estes comentários, eles são a respeito da igreja contemporânea num todo. Nós não estamos aqui direcionando o comentário a respeito de absolutamente ninguém. Nós estamos falando da igreja contemporânea, de situações verdadeiras, de coisas que acontecem aqui comigo, com você, no dia a dia, em todos os lugares. Então é uma realidade. Essa pessoa está dizendo: pastor, sem dizer daqueles que buscam um profeta todos os dias. E não procura só na igreja, né? Aí vai monte, aí sobe monte, anda em praça, tem que procurar alguém. O místico não está só na igreja para ele precisa tanto disso, que hoje eu tenho que subir um monte, porque eu já até ouvi, sem sacrifício não há ganho. Bom, vamos lá, ouvir aqui o pastor. Só queria fazer um comentário aqui, diante do que os pastores colocaram, no versículo 6, né, do capítulo 12, dando continuidade, ele diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Primeiramente, a operação é de Deus, ela emana de Deus, o governo é dele, e a igreja, para que ela seja espiritual, ela não pode estar condicionada aos dons que são sinais, ela está condicionada à mensagem da cruz, ao evangelho da graça de Jesus. Os dons, como o pastor Jordilto muito bem colocou, eles, quando são da parte de Deus, manifestações de Deus, eles vão corroborar com aquilo que Deus já está operando. Nós podemos ter aqui 3 meses de culto sem uma visão, sem uma revelação, vamos dizer, mas Deus estará operando da mesma forma, através da palavra, através do louvor, através de uma operação dele, né, no sobrenatural. Até porque dons espirituais não são só esses que a gente está falando aqui. Exatamente. Dom espiritual não é só visão, revelação. Não, profetizar. Quando você está pregando a palavra, você está falando da parte de Deus. Você profetizar também. Dons de cura, ele se cura como ele quiser no meio da igreja. Dons de presidir, dons de servir, dons de contribuir. Então há muitas outras operações do Espírito Santo. O próprio ministério é uma ministração do Espírito Santo, é um carisma também, vai ser colocado como carisma por Paulo. Ainda que as pessoas ficam sempre apegadas a essa questão do sobrenatural, do místico, do Deus que sai do lugar onde ele está, em algum lugar ele está escondido e aparece aqui, como nas religiões pagãs. É o paganismo dentro da igreja evangélica, de tal forma que, se Deus não se manifestar no meio da igreja como os deuses pagãos se manifestam, como os espíritos da mata se manifestam, como com os indígenas lá com a coisa do sobrenatural, o seu pajé, exatamente. Se não tiver, na própria igreja de Corinto tinha, como eles vinham das religiões de mistério e tal, eles tinham êxtases espirituais. Isso. Lá nessas religiões, e de falar línguas diferentes também.
Por isso que Paulo diz que aquele que, nessa carta você leu aí, pastor Maurício, Paulo diz que aquele que diz que Jesus Cristo é anátema é maldito, porque havia às vezes manifestações dentro da igreja de êxtase espiritual, de línguas diferentes, mas que maldiziam o nome de Jesus, que blasfemavam contra o nome de Jesus. Paulo diz: olha, se for do Espírito Santo essa manifestação aí, não vai dizer Jesus é anátema, porque ninguém diz pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é anátema. Isso aí. Então, Verso 3. Exato. Então esse tipo de percepção, de relacionamento com o mundo espiritual, com o místico, é importado das religiões pagãs para dentro do cristianismo, e o cristianismo, ou a igreja evangélica, quer fazer de Deus tal qual essas religiões faziam. Deus tem que se manifestar numa fumaça, em alguma coisa, misticamente, uma nuvem tem que baixar para Deus provar, como se Deus tivesse que provar para nós que Ele está conosco. Deus é refém do profeta. Deus é Espírito, e Ele está dentro de você, já pronto. Olha, eu acho que a expressão do momento que retrata isso aí que você está dizendo hoje, para mim, é o sobrenatural. É muito comum as pessoas se utilizarem dessa expressão, né? E quando se utilizam é para falar disso, né? Daquela coisa apoteótica, mirabolante, enfim. Mas vamos dar aqui uns passos por causa do horário, tá bom? Então a gente vai ver o seguinte: quando Paulo vem ensinando, de repente, ele naturalmente, por falar de dons e da utilidade dos dons para o aproveitamento dos dons, Paulo ele vai ter que falar agora dos membros daquele corpo. Ele vai ter que tratar a igreja como corpo, as pessoas como membros, né? Porque na verdade o aproveitamento dos dons, a excelência dos dons, ela deveria ser percebida na vida das pessoas, dos indivíduos. Então o sentido do dom espiritual, ele tem que ser percebido na vida do indivíduo, do membro, do irmão, do amigo, né? Do pai, do filho, da esposa, enfim. Então naturalmente ele vinha falando de dons, e ele entra falando um pouco a respeito do corpo, dos membros, da importância de cada indivíduo. E aí ele diz assim, no verso 26: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então ele vem falando da prática dos dons, da utilidade dos dons na vida dos indivíduos, dos membros daquele corpo. Ele fala da importância de cada pessoa, que todos eram importantes para Deus, porque Deus tinha chamado cada um. Então ele fala da necessidade de você viver com o seu irmão aquilo que ele está vivendo, a questão do sofrimento, do gozo, da alegria. E aí ele termina essa sequência de ensinamento, pastores, e aí a gente tem pouco tempo para falar, mas eu não posso deixar de falar disso com vocês. Ele termina essa sequência de ensinamento sugerindo o seguinte, prestem atenção, verso 31: portanto, a expressão portanto, ela remete a uma reflexão de tudo que ele tinha falado, né? Então, portanto, ou seja, assim como eu disse, era uma conclusão, né? Então remete a uma conclusão, uma reflexão de tudo que ele tinha dito. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele vai falar de melhores dons na sequência, irmãos, em que ele vinha falando da importância das pessoas, dos indivíduos como pessoas que são importantes dentro da comunidade cristã. Então, depois de tudo que eu ensinei, a conclusão é o seguinte: busca com zelo os melhores dons. Então, vocês devem buscar com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda de sobremodo mais excelente. Então vejam que coisa extraordinária, irmãos. Eles estavam entendendo tudo que Paulo havia falado, a importância dos dons, dos membros, das pessoas como indivíduo, a importância de você sofrer com quem sofre, alegrar com quem se alegra, a utilidade do dom, a prática na vida da igreja. Busca com zelo os melhores dons, os dons que vão edificar os membros, as pessoas, os indivíduos, né? E ainda vocês fazendo isso,
eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, um caminho de sobremodo, acima de tudo isso aí, ó. Tudo isso aí que eu falei, tudo isso aí que a gente conversou, eu vou mostrar para vocês um caminho que está acima disso. A partir de agora, eu vou mostrar. E aí eu queria, pastores, ouvi-los. Que caminho é esse de sobremodo mais excelente? Vamos lá que a gente tem 10 minutos. Podem falar. Então, Paulo conclui, é meio que como se ele estivesse concluindo o assunto sobre dons, explicando, botando em ordem como funciona, como você disse, e aí ele então fecha esse capítulo, assim, mas agora, é como se ele dissesse assim, mas agora eu quero mostrar a vocês um caminho mais excelente, eu quero mostrar a vocês alguma coisa que é mais excelente do que dons espirituais, é isso que ele está dizendo. Isso. Então o que ele vai dizer a partir daí, no capítulo 13, ele vai falar de um assunto, de alguma coisa que é mais importante do que línguas estranhas, do que profecia, do que conhecimento, do que fé, do dom de fé, né? Do que dons de curar, e por aí vai. E o que ele vai falar então na sequência, acho que pode até ser lido, mas vamos ler, né? Pode ler. O que é mais importante do que isso é muito bonito, mais né? excelente do que pode dar um glória a Deus aqui? Pode, glória a Deus, isso é muito bonito. Então pode ler o que é mais importante, que era o que faltava na igreja de Corinto. Paulo estava ensinando para eles. Vamos lá. Então, e eu passo a mostrar-vos um caminho de sobremodo mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Deixa eu fazer um ponto aí, né? Você vê que Paulo ele vai relacionando os dons espirituais. Isso. E fazendo um paralelo com o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, línguas diferentes, línguas estranhas, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu tivesse tamanha fé, tudo isso, se eu não tiver amor, não vale de nada. Não vale de nada. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, uma igreja que não tinha amor, uns muito pelos dom, outros se dividindo. Muito dom e pouco amor. Muito dom e pouco amor, exatamente, resumindo é isso. Uma igreja que estava dividida, uma igreja que os pobres eram preteridos, uma igreja onde as pessoas tinham passando a perna uma nas outras, fazendo negócio, ou seja, faltava amor naquela igreja. Podia colocar na carreira do obreiro, né, na hierarquia, ter muito amor em vez de, né, tem que ter muito amor para o camarada chegar. Então é como se Paulo estivesse falando o seguinte: olha, antes de você se preocupar com dons, entre primeiro pelo caminho mais excelente, que é o amor, porque quem ama cumpriu a lei, disse Jesus. Deus é amor. Amor são as relações. Aqui eu quero fazer um paralelo, pastor Maurício. O amor é difícil, o amor não é fácil. O amor é mais difícil, né? O amor ele tem que ser paciente, pastor Jorginho. Eu disse. Tem que ser benigno. O amor não pode arder em ciúme. Não é invejoso. Não se ufana, não se ensoberbece. É difícil. Mas é exatamente o que Paulo está colocando com isso, é mostrando que o amor é sinal de caráter espiritual. Caráter. Dons espirituais não são sinônimos de caráter espiritual. Agora, o amor, ele é sinônimo de caráter espiritual. Quando você ama, contra o amor não há lei. É por isso que Paulo vai mostrar aos Gálatas no capítulo 5 os frutos do Espírito Santo, começando pelo amor. Então, quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, temperança, domínio próprio, longanimidade, bondade. Ou seja, frutos do Espírito, sim, são sinônimos de caráter espiritual, são sinônimos de espiritualidade. É a prova de que o Espírito está dentro de você e que aquilo que o Espírito é dentro de você transborda para o lado de fora na forma de frutos. Não. É o que eu comentei ali dentro, né? Então, por que dons espirituais, eles não são caráter espiritual? Porque
Caráter é aquilo que você é a sua vida. Então você não vive visão, você não vive revelação, você não vive profecia, sabe? Agora, os frutos do Espírito são caráter espiritual, porque eles são comportamento. É amor, temperança, domínio próprio, longanimidade, bondade, paciência. Então isso demonstra quem você é, que você de fato é uma nova criatura, foi transformado, o amor de Cristo está em você, Deus é amor e esse Deus está em você pelo seu Espírito. Aí sim, então, esse amor que ele está mencionando no capítulo 13, que se desdobra nos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, isso sim é caráter espiritual. Você quer saber se alguém é espiritual? É só você ver se ele tem isso aí, se ele tem amor. Se ele não tiver amor, ele pode estar cheio de dons e ele não é espiritual, pode continuar sendo carnal. Se converteu? Se converteu? Se converteu aí, irmão? O amor, ele tem toda essa relevância, porque o caráter do amor de Deus, ele se manifestou no Filho. Por isso que Deus, em toda a sua palavra, lhe dá toda essa relevância ao amor, porque o amor maior foi feito na cruz por nós. Porque amor não é um sentimento. Exatamente. Amor é um comportamento. Você leu aí, você pode ler de novo, pastor Maurício. Você vai ver que é só comportamento. Amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É comportamento, é forma de vida. Jesus sofreu. Não tem nada a ver isso com sentimento. Jesus viveu tudo isso por nós. Ele passou tudo isso por nós. Exato. Amor é mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amor é mandamento. Olha, é importante dizer, para a gente encerrar, que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará, mas o amor nunca acaba. Isso está escrito Maravilha. em 13:8. O amor nunca acaba, porque quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então o amor, ele nos conduz de forma majoritária e soberana ao encontro daquele que é o perfeito, que vai vir, e que nós o conheceremos como ele nos conhece. Aleluia. Então o amor não acaba, o amor, ele nos conduz desta forma. Bom, vamos cantar um Mas louvor. eu acho que você pode, antes de cantar o louvor, ler o último versículo, eu acho, aí no capítulo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. É importante, porque inclusive até a própria fé, a fé, ela se desenvolve, o caminho por onde ela se desenvolve é o amor. Então, a fé só é possível onde tem amor. Acho que está em Gálatas 4, a 20, fé, se eu não me engano. A fé aqui é, você confia que ele já pagou o preço por você. Isso. A esperança é a convicção de que ele vem. Então essas coisas permanecem agora. Eu tenho certeza por fé que já está paga a minha dívida. Eu tenho esperança de que eu estarei com ele. Essas coisas permanecem agora. E o amor, que é o relacionamento uns com os outros, o amor a Deus. Só que dessas três coisas, o mais importante é o amor. É crer naquilo que ele fez, que eu não tenha visto, mas ele fez. E tá doido para acabar aqui, gente. Ele está doido para acabar. Né? O horário está passando aqui. Mas assim, o exemplo maior que Jesus deu é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Perfeito. Viver isso que nós acabamos de falar aqui. Tudo isso com amor. Vamos cantar? Pode acabar. Andei tão cego, sem rumo certo,
sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Aleluia. Não sou merecedor. Aleluia. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste devocional. Aproveite para se inscrever no nosso canal e também de manifestar aí o seu like. Sabe uma coisa que é importante? Esta palavra devocional que desenvolvemos aqui hoje, é muito importante, por exemplo, você encaminhar ela para alguém que você conhece e que você saiba que esta pessoa precise muito ouvir isto. Quantos precisam ter a oportunidade de desenvolver essa compreensão? Faça isso, encaminhe agora, aí compartilhar, tem um botão no YouTube que você consegue compartilhar com seus amigos esta palavra devocional. Faça isso, o que certamente você estará ajudando muitos irmãos a compreender esse assunto, às vezes tão polêmico, a respeito de dons espirituais. Bom, nós vamos orar, encerrando, e eu quero também agradecer a sua permanência, agradecer a sua participação, todos vocês que comentaram aqui no nosso vídeo ao vivo. Foi muito importante saber o que vocês estão pensando e também aquilo que vocês querem conversar conosco a respeito da palavra de Deus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, te bendizemos e te adoramos por esta oportunidade maravilhosa de juntos conhecermos mais a respeito do Evangelho de Cristo e daquilo que os apóstolos ensinaram. Oramos, ó Deus, para que o entendimento do que falamos aqui hoje recaia no nosso coração de forma muito suave, de forma muito agradável. Senhor, que todas aquelas amarras que às vezes impedem a nossa mente de evoluir, de compreender, que elas sejam tiradas pelo Espírito Santo do Senhor, e que possamos então crescer na fé, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Fica conosco, oramos em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, Deus abençoe. Sábado e domingo estaremos de volta. Vai na paz de Deus. Amém, irmãos, Deus abençoe.